Foi. Ok. Beleza? Pode começar? A doutora Lúcia vai apresentar. Pode começar. Gente, é um prazer ter vocês todos aqui hoje. Acredito que até mais gente vai acabar entrando aí ao longo do tempo. E porque hoje é uma sessão especial, é a nossa última do ano, né? Nós temos procurado manter essa programação aí semanal, às vezes não é muito fácil, mas a gente tem procurado não falhar muito na programação semanal. E hoje a gente tem a última reunião do ano e para fechar com chave de ouro, a gente tem o prazer de receber aqui a professora Edvora, da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma profunda conhecedora do tema que nós vamos discutir aqui, que eu não vou dar um spoiler, mas vocês logo vão saber qual que é a grande expertise, entre outras, da doutora Edvora, né? Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e obrigada a todo mundo que está aqui para assistir essa reunião e principalmente para a Carolina, que teve o capricho aí de preparar esse caso para nós. Então, vamos lá, Carol, pode começar. Vamos lá, gente. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Carolina, sou R4 de Hepato aqui da Unifesp. Como a doutora Lúcia falou, hoje é a nossa última sessão do ano. Então, eu queria agradecer novamente a todos vocês que sempre participam aqui, e especialmente para a doutora Vora, que discutirá esse caso interessante com a gente hoje. Vamos dar início. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino, ele tem 39 anos, ele é natural e procedente de São Paulo, ele é jornalista e não tem filhos. Ele compareceu a primeira vez no ambulatório no dia 23 de agosto, referindo estar internado em um hospital externo há 20 dias, por um quadro de diarreia associada à icterícia, acolia fecal e colúria. Ele relatava também permanecer sem diagnóstico e, portanto, ele estava sem nenhum tratamento específico. Naquele momento, ele queixava de um prurido intenso e náusea após alimentar-se, e negava demais queixas. De antecedentes, ele negava comorbidades conhecidas, referia um tratamento prévio para sífilis há 8 anos, teve Covid 4 vezes, sendo que da última vez foi em maio desse ano. De cirurgias prévias, ele tinha uma cirurgia ortopédica em cotovelo somente e negava hemotransfusões. Na história familiar, ele tinha um pai falecido por neoplasia de pulmão e ele negava hepatopatias conhecidas na família. Nos hábitos de vida, ele referia o uso de drogas eventualmente, o último uso foi em maio também desse ano, e as drogas que ele costumava usar eram cocaína, êxtase, maconha, LSD e MDMA. De bebida alcoólica, ele bebia geralmente uma vez por mês, de 1 a 2 drinks com vodka. Ele é ex-tabagista, parou há 6 anos, e a carga tabágica dele girava em torno de 10 maços. Ele relatou também que ele fez uma viagem recentemente, que foi em julho desse ano, para o Pará, onde ele se hospedou no meio da floresta e tomou alguns banhos de rio. Além disso, ele falou que tem vários piercings, várias tatuagens, a última foi realizada em abril desse ano. Ele falou também que já fez acupuntura, a última vez foi em 2017, e ele referia ser HSH, homem que faz sexo com homem, e conta inclusive que já esteve com mais de 3 parceiros em menos de 6 meses. De medicamentos, ele relatou um uso de amoxicilina clavulanato por 10 dias, em maio desse ano. Ele começou a usar a PrEP há uns 3 anos e usou até mais ou menos na época da internação. Além disso, ele referiu também o uso de oxandrolona, via oral, e testosterona intramuscular. Ele usou durante 4 meses e a última dose foi em junho desse ano. Além disso, ele usava também finasterida e minoxidil via oral e fazia um uso contínuo de whey protein e creatina. No exame físico, ele estava em bom estado geral, não mucorado, eupineico em ar ambiente, acianótico, ictérico, 4 cruzes em 4, e estava lúcido orientado em tempo e espaço. As auscultas cardiológica e pulmonar estavam normais, o abdômen era plano, flácido, indolor à palpação, tinha um fígado palpável a 3 centímetros do reboto costal direito e não tinha nenhuma outra visceromegalia ou massas palpáveis. Nas extremidades estavam bem perfundidas, o tempo de enchimento capilar estava menor que 3 segundos, não tinha edema de membro inferior, nem sinais de trombose. E ele também não havia nenhum sinal de doença hepática avançada. Ele estava normotenso, normocárdico, tinha um peso de 74,5, uma altura de 1,83, que conferia um IMC de 22.
Então, pessoal, a história dele é bem rica, muito complexa, cheia de detalhes. Eu coloquei aqui uma linha do tempo, para a gente se guiar, mais ou menos. Coloquei umas informações que eu achei relevante ali no cantinho. Então, só para recapitular, ele fez o tratamento para sífilis em 2015. Em 2020, ele iniciou a PrEP. Em maio desse ano, ele fez o último uso daquelas drogas de recreativas, fez uso também da amoxicilina clavulanato por 10 dias. Em junho, ele fez o uso da última vez de anabolizantes, que era a oxandrolona via oral e a testosterona intramuscular. Ele usou por 4 meses, a última vez foi em junho. Em julho, ele fez a viagem para o Pará, em que ele ficou hospedado no meio da mata, tomou banho de lagoa, de rios, e em agosto ele teve, né, o início do quadro de acolhia fecal, colúria, icterícia, diarreia, e ele permaneceu internado por 20 dias e foi à consulta médica no dia 23 de agosto. Então, a partir dessa história toda, alguém quer elaborar alguma hipótese diagnóstica? E quais exames complementares vocês pediriam? Eu posso falar? Claro. Então, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite da doutora Maria Lúcia Ferraz. Muito me honrou estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E, especialmente, eu quero dizer que eu gostei muito desse caso. Olha, Carolina, escolhido a dedo para nós. Maravilhoso. Porque, assim, a gente tem inúmeras variáveis para discutir, né? Então, eu gostaria, pelo menos, assim, de dar uma ideia um pouco en passant do que eu pensei, e depois a gente vai se deter em cada uma delas, digamos assim. Mas por que eu gostaria de dar esse en passant, se vocês me permitirem? Porque... Deixa eu te interromper, Débora, só um minuto. Vou te interromper por 2 motivos. Um, para te apresentar o Eduardo, que entrou na reunião agora, ele que é o organizador aí das nossas reuniões. Boa noite. Boa noite. E antes de você dar o seu panorama geral, para a gente não modificar a nossa praxe aqui, eu vou pedir para alguém que está mais em treinamento, iniciando, dar uma opinião geral, e aí eu passo a palavra para você, pode ser? Lógico, com certeza. Então, boa noite, professor Eduardo, muito prazer em lhe conhecer também. E é um prazer estar aqui com você. Nossa, eu agradeço a participação na nossa reunião. Obrigada. Vai fechar com chave de ouro esse ano. Com certeza. Eu ia pedir para a Érica, que eu vi que ela entrou aí, a Érica, nossa futura mestranda. Está aí, Érica? Oi, gente, boa noite. Eu estou no trânsito, mas estou aqui ouvindo. Então, você consegue dar um panorama geral aí, antes das palavras da doutora Débora? Do que você achou desse caso? Nossa, eu estava olhando aqui com calma, a Carol tem total razão, né? Tem bastante viés aí de confusão, porque tem muita coisa junto, né? O paciente que tem a exposição homem com homem, então a gente pode pensar em doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B, C, teve exposição a rios, então alguma outra doença infecto-contagiosa. Tem a questão do uso da medicação, né? Então a gente também pode pensar em DILI para ele nessa situação. Eu levantaria essas principais hipóteses. Então, você pensou em doença infecciosa sexualmente transmissível, por ele ser um paciente com uma exposição epidemiológica importante. Você pensou em alguma coisa relacionada a essa viagem? Essa viagem você pensou só na exposição ao rio, porque ele falou que ficou dentro da mata, né? E também tomava banho de rio. Sim, na verdade, eu pensei também assim na questão uma doença de Lyme aí, do carrapato, ou alguma outra coisa. Não sei não lembro agora se é exatamente Lyme, né, do carrapato, mas acho que sim. Pensei em algo relacionado a isso também, né, pela exposição na mata. E você pensou também em DILI, você falou, né? Destas coisas aí que ele se expôs, o que para você seria mais relevante? Olha, eu ficaria bastante com essa questão da
da exposição à mata pela questão do tempo. Porém, a exposição dele que ele teve foi quando? Foi em junho. Não, foi em julho, né? Foi em julho. Maio e junho. As drogas, maio e junho. Se fosse alguma coisa para a Dili, também tem aquela questão do tempo, né? Entre 2, 3 meses, a depender da droga. Se fosse vírus B e C, ele teria até 30, 60 dias, né? Da forma aguda. Eu ficaria com alguma doença infecto-contagiosa para esse caso. Tá. Então, sua primeira hipótese seria alguma doença infecto-contagiosa e a sua segunda hipótese seria a DILI. Isso mesmo, doutora. Eu tenho uma pergunta. O anabolizante, ele usou uma vez só, ele iniciou o uso em junho e continuou o uso? Não, o último uso foi em junho, mas ele usou por 4 meses. Então, 4 meses é o último uso em junho, e aí ele foi internado em agosto. Isso. Final de julho, começo de agosto. Ivora, a palavra é sua. Oi. Então, eu achei melhor assim dar uma passeada antes, né? Porque esse caso ele é tão rico, ele tem tantas opções, né? Depois a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, mas como eu trabalho muito com dano ambiental, me chamou muito a atenção, então, porque às vezes, bom, vou aproveitar para dizer o que eu pensei. Lógico que hipótese diagnóstica, quando se pensa assim, nossa, um caso de icterícia, colia, colúria, né, igual a colestase, então a Dvora vai falar sobre o diagnóstico diferencial de colestase. Mas eu não vou seguir rigidamente o clássico, digamos assim, de colestase, até porque ele estava usando medicamentos potencialmente importantes, digamos assim, para a DILI, como os anabolizantes, como a oxandrolona, como testosterona sintética. Ele usava intramuscular, ele usava há 4 meses. Também ele estava recebendo ao mesmo tempo finasterida e minoxidil, que não são tão hepatotóxicos, mas têm algumas interações. E, além do mais, ele usava whey protein, que são suplementos, creatina, e ainda, no decorrer de toda a doença, ainda usou colestiramina, né, caseira, sertralina, então, assim, e mais ainda, ele tinha o concurso do antibiótico para DILI, que é a amoxicilina e clavulin, em maio de 2023. Quer dizer assim, e a gente sabe que o tempo, às vezes, de manifestação da icterícia por amoxicilina da colestase pode ser até de 3 meses. Então, fecha muitas possibilidades para DILI. E, além do mais, vocês me convidaram, e eu gosto muito de DILI, então, parece, assim, muito óbvio. Então, esse caso é DILI. Mas não é bem assim, porque DILI é um diagnóstico de exclusão, né? Então, assim, ele tem vários medicamentos e suplementos alimentares e fitoterápicos, inclusive, que podem estar potencializando esse diagnóstico. Mas não é só isso, porque ele tem riscos biológicos, como já foi dito, né? Os riscos biológicos deles também são vários. Ele usa piercing, ele faz tatuagem, né? A última foi em abril de 2023, ele já fez acupuntura, né? Não sei, diz que em 2017, mas não sei se não teve nenhuma outra depois. Ele tem a possibilidade de transmissão sexual, sim, porque ele tem mais de 3 parceiros em menos de 6 meses, né? E, principalmente, ele viajou. E aí, como ele viajou para o Pará, eu me dei o trabalho de ver o que é mais frequente no Pará, em termos de infecciosas nesse momento. Então, nesse momento, a gente tem que pensar em malária, em dengue, em leptospirose, em esquistossomose, em leishmaniose, e eu, como DILI, lógico que penso em hepatite E também. Então, assim, vocês veem que é bem variado esse cenário, né? A gente pode ter uma doença infecciosa tanto na floresta quanto no rio, na água, né? Em que ele possa ter se contaminado.
No entanto, eu achei muito legal, Carolina, em nenhum momento tu nos falou de febre, né? Então, a gente já pode descartar uma série delas, né? Assim, bom, malária não é, ele não fez nenhum, né, daqueles ciclos febris e etc., que tem a malária, igualmente a dengue, leptospirose. Então, assim, tem uma série de doenças infecciosas que a gente pode descartar até pela história clínica, né, que não teve essa manifestação de febre. Mas, vamos adiante. Além disso, a quinta doença, digamos assim, no risco biológico dele, entra o Covid, gente. Ele teve 4 vezes Covid, e a última vez foi em maio de 2023. Eu, como trabalhei no ambulatório pós-Covid aqui do Hospital de Clínicas, então a gente vê muitas sequelas do Covid de 3 a 6 meses depois, ou mais tempo também. Né? Então, a gente não pode afastar também essa possibilidade. Então, assim, em termos de riscos biológicos, de doenças infecciosas, ele tem várias potencialidades. Mas não é só isso, pessoal. É por isso que eu adorei esse caso. Ele tem ainda mais um cenário. Ele tem o cenário de medicamentos, ele tem um cenário de risco biológico e ele tem um cenário de risco químico, pessoal. Olha que fantástico. Quando eu vi, assim, os hábitos de vida dele, que é ex-tabagista, bebe, ele diz que uma vez por mês, é difícil uma pessoa beber só uma vez por mês, mas digamos que vai ser uma vez por mês. E, além do mais, ele usa drogas, né? Que ele diz a última vez ter sido em maio. Mas quando ele diz que drogas ele usa, que é cocaína, êxtase, MDMA, que é um derivado da anfetamina, e mais o ácido lisérgico e a maconha, parece que eu estou ouvindo o cenário de sexo químico. E isso é muito comum no nosso meio hoje. É uma das causas mais comuns de hepatite aguda no nosso meio. Então, assim, nós abrimos o compêndio de sexo químico e a gente encontra exatamente essas drogas, né? Então, eu fiquei pensando, será que ele também não está nesse outro, né? Esse risco químico, digamos assim, também não está aí misturado, né? Então, quando eu falo de DILI, quando eu falo da doença induzida por drogas e medicamentos, especialmente, e fitoterápicos e suplementos em algum paciente, a gente sempre lembra que também tem fatores genéticos que podem desencadear isso. Mas eu gosto de lembrar, e esse é um caso muito ilustrativo, que tem fatores ambientais que me parecem ser muito maiores do que os fatores genéticos. E aqui eu vou parar, Maria Lúcia, e deixar os outros falarem também, desculpa. Acho que eu já falei demais até aqui. Não, perfeito, está ótimo. Eu acho que você levantou aí uma série de hipóteses e agora nós vamos ter que ver que caminho diagnósticos tomar para chegar aí um diagnóstico definitivo, né? Mas é um caso realmente muito interessante, você lembrou várias coisas aqui muito legais, essa questão da Covid, né, que a gente não tinha levantado, mas que pode ser também uma hipótese, e nós vimos já em outras ocasiões aqui o risco bem aumentado desses pacientes que fazem PrEP em relação a hepatites agudas virais, né, as pessoas se sentem aí protegidas em relação ao HIV, e talvez com essa questão do sexo químico e uma alta exposição e o risco para hepatites virais também. Então, acho que aqui a gente tem um compêndio de causas de hepatite para discutir. A Érica levantou a mão, então, o que você quer perguntar alguma coisa, Érica? Ou fazer um comentário? Ou levantou a mão sem querer? Érica? Acho que ela não está ouvindo, porque ela falou que estava em trânsito, né? Então, eu vou perguntar para a Fernanda exames que ela quer agora, diante dessas considerações.
Sim. Fernanda, eu? Você. Olha, a gente tem que começar pedindo tudo, na verdade. Pedir o básico que a gente sempre pede, né? Hemograma, eletrólitos, as sorologias das hepatites A, B e C. Pediria um ultrassom de abdômen para a gente ver como é que tá esse fígado. Se possível, com Doppler também, para a gente ver um pouquinho melhor os vasos. Olha, como a gente está pensando, o paciente já está internado, já pensando também em uma colestática, eu pediria também um FAM, um IgG, um IgM, só para ver onde a gente está. Disso tudo que a doutora falou, das infecto-contagiosas, é muito, muito interessante, assim, eu não tinha pensado nem em metade dessas doenças infecto-contagiosas que ela falou. E ela levantou também outra bandeira muito legal, apesar da gente pensar nos infectos contagiosos, a princípio o paciente não teve febre, né? Então a gente fica mais tendenciado a pensar na DILI, realmente. Mas eu pediria também, além das sorologias de hepatite, isso que eu falei também, ferro-ferritina, para a gente dar uma olhada. Acho que é basicamente isso, doutora. Nada muito além, não. Você só esqueceu de falar das enzimas, né? Não, das enzimas. É que quando eu falei o tudão, eu achei que já estava, tipo, hemograma, eletrólitos, enzimas. É isso aí. Muito bom. Então, vamos lá, Carol? Vamos lá. Bom, pessoal, então, esses são os exames laboratoriais que ele trouxe. Esse de março é um exame prévio, então, ele só me trouxe e eu decidi colocar aqui para a gente avaliar a evolução dos exames. Dia 25 de julho foi mais ou menos a data que ele internou, dia 13 de agosto, uma data ali no meio, e dia 22 de agosto foi um dia antes da consulta dele. Como ele estava internado, ele fazia exames praticamente diariamente, então, decidi colocar esses aqui só para a gente ver a evolução dos exames laboratoriais dele. Algum comentário até aqui? O que você achou, então, Fê? Doutora, ele tem bastante FA, né? A gama GT eu até esperava estar um pouquinho mais aumentada, mas tem bastante. Fosfatase-alcalina, bilirrubina aumentou demais para dominio direta, né? A gente já esperaria por conta do quadro clínico dele. Deixa eu ver mais o que. O INR bom. Albumina, a princípio, ok também, de 3,5, né? Não tem plaquetopenia, função renal boa. E TGO e TGP aumentados com predomínio de TGO. É isso, né? Ou eu tô vendo errado? Não, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Fiquei impressionada só com a quantidade de fosfatase. Gama, você quer comentar alguma coisa desse laboratório? Alguma coisa que tenha te chamado a atenção? Doutora, só antes do doutor Gama falar que é especialista, eu queria só comentar que já foi falado de DILI antes, mas chamar atenção para DILI por anabolizantes. O perfil até mesmo mais do estanozolol, não sei se as outras drogas, oxandrolona que ele usa, testosterona, tem esse mesmo perfil também. Mas chama atenção um quadro colestático bem importante, um FA, né, as curvas de bilirrubina, um FA bem aumentada com gama GT normal, com enzimas hepáticas tocadas. Então, talvez por ser da mesma família do estanozolol, pode falar mais a favor no momento até mesmo de DILI pelos anabolizantes diante desse quadro de FA bem aumentada com GGT normal. É isso, Gama, o que você achou? Cheguei em casa agora, estou aqui no celular, então eu não vi os exames, porque no celular acho que não aparece a tela dos slides, né? Mas eu acho assim, eu só queria fazer um comentário, primeiro da beleza de diagnósticos diferenciais que a doutora Dibora fez, né? Fez uma abrangência ali de todas as possíveis etiologias, mas eu queria só, assim, chamar a atenção, nós estamos falando de um homem de 39 anos de idade, que tem uma colestase franca, que teve um quadro de diarreia que
parece que ficou no meio do caminho, mas assim, se a gente estivesse olhando para esse caso, além de tudo que foi dito, né, e diante dessa colestase, e com um quadro diarreico que eu não sei quanto tempo evoluiu e quais as características dessa diarreia, é esse binômio, intestino, fígado e fígado com colestase, né? E a gente pensar na possibilidade desse homem jovem, se ele poderia ter uma CEP, né? E essa diarreia ser uma doença intestinal inflamatória, e essa CEP se apresentando com esse padrão colestático, com essa bilirrubina tão elevada, pensando na possibilidade, inclusive, de que, nesse momento, se a CEP fosse diagnosticada, que ali pudesse ter uma estenose dominante, enfim, só para criar um diagnóstico a mais, dentre tudo que foi falado, mas que, principalmente, né, os fatores de risco estão muito claros aí para essa colestase, mas só para não perder mais esse diagnóstico diferencial e colocá-lo aí em pauta, né? Muito bom. Mais um diagnóstico diferencial. Quer falar, Divone? Quero. Não, na verdade, o professor, sem dúvida, tem toda a razão, né? Esse faz parte do nosso diagnóstico diferencial de colestase clássico, né? Mas eu não abordei esse aspecto, tanto da CEP quanto da colangite biliar primária, porque como ele tinha exames normais até março de 2023, né, era uma pessoa saudável, isso que eu entendi, né, pelo que veio, os exames eram normais, e ele tem também uma colangiorressonância normal, e ele tem uma ecografia que não mostra nenhuma evidência de alterações, né, lógico que não dá para descartar totalmente, mas como eu vi os exames, digamos assim, eu fui privilegiada, porque eu vi um antimitocôndria negativo, um antimúsculo liso negativo, vi um fator antinuclear que não tinha nada, quer dizer assim, então, por esse motivo, eu fui induzida, digamos assim, a não comentar esses aspectos, mas eu acho que, sem dúvida, o senhor tem razão, logicamente, numa colestase é um diagnóstico diferencial importante, né, as doenças autoimunes, sem dúvida. Perfeito, que você teve acesso privilegiado a informações privilegiadas. Exato, eu já sabia dos exames, né, por isso não cheguei a mencionar. E, Divora, você gostaria de fazer algum comentário dessas enzimas? Essa colestase alcalina que chamou a atenção aí da Fernanda, mas com gama GT normal, como a Maria Carolina falou, isso te leva realmente a pensar alguma coisa específica? Qual o seu comentário? Sim, então, na verdade, assim, olhando para o quadro de exames dele, sem dúvida, a gente fica com a possibilidade de DILI mais forte, né? Por quê? Porque ele não tem um hemograma infeccioso, né? Ele não tem febre na história, né? E ele tem um quadro, digamos assim, muito compatível com anabolizantes, né? Com DILI por anabolizantes, né? Com uma lesão inflamatória, uma lesão induzida por drogas no fígado. A oxandrolona que ele usa é, sem dúvida, o segundo, talvez, anabolizante mais utilizado no nosso meio, a testosterona sintética também. Então, assim, ele tem uma forma fenotípica característica desses anabolizantes, que é a colestase, né, intensa em geral, e a lesão, ela também ocorre entre 1 a 4 meses, então também dentro do espectro, digamos assim, esperado entre a parada do anabolizante e a manifestação clínica. Mas também ele tem, assim, as bilirrubinas bem elevadas, que também é outra característica típica, digamos assim, dos anabolizantes. Pode ter fosfatase alcalina elevada? Pode. Só que a grande maioria das vezes, a fosfatase alcalina é até 2 a 3 vezes, ela não chega a ser mais do que isso. Aqui ele tem um pouquinho além disso, mas aqui, por quê? Porque ele já tem também, digamos assim, uma sensibilidade maior, eu acho, nesse caso, já produzida pela amoxicilina e o clavulanato, que também leva a um quadro colestático, né, que ele usou em maio e que também pode se manifestar, às vezes,
até 2 ou 3 meses depois, né? Não é o mais comum, mas pode acontecer depois da parada da medicação. E, além do mais, ele teve o Covid aqui associado e sei lá qual a doença infecciosa que poderia ou não também estar comprometendo. Então, fica difícil a gente querer, digamos, que o fenótipo dele, nesse momento, seja completamente fechado só em anabolizantes, digamos assim. Ele tem o predomínio do Madili por anabolizantes, mas ele tem inúmeras variáveis, como eu citei antes, que podem estar influenciando em algum fenótipo um pouquinho diferente. Uma causa de hepatite colestática é sífilis, né? E ele já tratou antes, né? Há 8 anos, exatamente. E esse achado dessa gama-GT normal é comum encontrar na hepatite por anabolizante. Sim, né? Sim, tá. Pode acontecer. E tem esses aspectos que já foram comentados, né? Ele não parece ser um paciente crônico, ele tinha uma situação aí de exames bastante normais antes de começar o quadro, né? Não tem nenhuma evidência aqui de ter doença crônica o tempo todo com plaqueta normal. Ele talvez tenha tido algum déficit aí, comprometimento de função durante o quadro agudo, né? Porque ele caiu a albumina dele de 4 para 3,5, mas não parece ser um paciente crônico, então acho que estamos diante mesmo de um quadro agudo, né? Carol, a Fernanda já tinha pedido alguns outros exames, ela pediu imagem, autoanticorpos. Você quer mostrar? Ou alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, pode mostrar. Beleza. Então, pessoal, ele fez alguns exames de imagem durante a internação. O primeiro foi esse, um ultrassom de abdômen superior, no dia 20 de julho. Eu copiei exatamente o que estava descrito, né, no laudinho que ele trouxe do hospital. Um fígado de dimensões discretamente aumentadas e contornos regulares. A vesícula biliar estava contraída, não tinha dilatação de vias biliares, o colédoco estava preservado e o baço estava de dimensões aumentadas. O outro ultrassom que ele fez foi em agosto, no comecinho de agosto, mostrava também um fígado de dimensões aumentadas, textura discretamente heterogênea, achados sugestivos de hepatopatia, a vesícula biliar com pequena repressão mesmo em jejum e paredes discretamente espessadas, achados que podem estar relacionados a um processo inflamatório hepático e uma esplenomegalia. Além então, desse... Oi, perdão, vamos só comentar esse ultrassom. Esplenomegalia chama a atenção aí, né? Gama, você quer dar um palpite? Por que ele tem esplenomegalia? Aí a gente, o caso fica mais complexo, né? E a gente poderia voltar, né, aos diagnósticos diferenciais anteriores, porque se a gente imaginar causas de esplenomegalia nesse contexto de uma doença colestática relativamente aguda, né, inicialmente a gente colocaria as doenças infecciosas em primeiro lugar, né? Por outro lado, né, as esplenomegalias, né, poderiam ser reacionais, como são os gânglios, por exemplo, intraabdominais, que a gente encontra em processos inflamatórios diversos, né? Isso é uma pergunta para a qual eu não sei se eu tenho a resposta e dizer sim, né? Mas isto entra no diagnóstico diferencial. A outra coisa é esse fígado que parece já ser um fígado crônico, o Carol descreveu como se tivesse algum critério de cronicidade, né? Mas não fala, obviamente, de calibre de veia porta, de calibre de veia esplênica, se há evidência ou sinais de hipertensão portal. Caso contrário, se isso é tudo normal, será que essa esplenomegalia ela é reacional a esse quadro inflamatório e o baço é um grande gânglio e poderia ter esse quadro reacional aí transitório, né?
Não sei. Fica a pergunta. Concorda, Dibora? O que você acha? Então, exatamente, professora Raimundo, eu também fiquei muito impressionada quando vi a esplenomegalia, e eu digo, vou ver o que dá mais esplenomegalia. Então, não costuma, evidentemente, estar descrito na literatura esplenomegalia por DILI de anabolizante, não costuma estar descrito isso. Pode acontecer, eu fui atrás da fisiopatologia para ver se poderia, exatamente pelos canalículos, já que esse tipo de comprometimento da função canalicular, né, pode afetar especialmente a colestase, enfim, pode ter algum dano que evolua para uma esplenomegalia, pode, raramente, mas isso não é muito comprovado, né, isso não está claro na literatura. Então, sim, a gente se associa à ideia de também ter alguma doença infecciosa associada, né? Provavelmente esse rapaz teve esse contato no rio, na floresta, e a gente tem uma série enorme de possibilidades ali, né? Então, não sabemos se também nesse momento que ele vem com esse quadro agudo, né? Isso também não está associado. Aí a gente teria que fazer pelo menos a avaliação diagnóstica de de alguma dessas doenças infecciosas para ver se isso era possível ou não, né? E também eu vi que naquela região desse ano teve muitos casos de hepatite E, e hepatite E também é uma coisa que é muito associada ao diagnóstico diferencial de DILI, né? E que também poderia explicar uma esplenomegalia. Então, várias possibilidades aí, né? Eu acho que fica muito difícil a gente justificar por DILI exclusivamente. Isso eu não consigo, na grande maioria das vezes. Eu diria assim que 95% das vezes eu não consigo explicar. Falta esse 5% que eu achei lá uma justificativa meio estranha na literatura, mas também não me senti muito convencida. Perfeito. Então, vamos ver, Carol, se ele tem alguma coisa infecciosa entre as que a gente conseguiu pesquisar. Vamos ver. Só para complementar os exames de imagem, ele fez também uma colangiorressonância durante a internação, dia 14 de agosto, e, assim, o laudo estava bem pobre, mas o que veio foi isso: vesícula biliar não visualizada, ele colocou contraída, ausência de dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas, e um discreto aumento das dimensões hepáticas, isso que veio no laudo. Posso seguir? Sim, vamos em frente. Então, pessoal, de exames complementares, ele fez alguns lá na internação, foi em julho de 2023. Então, de painel autoimune, ele tinha um FAN não reagente, antimitocôndria não reagente, antimusculizo também não reagente, e um IgG de 1688 para 1822 no normal. No painel viral, era basicamente tudo não reagente, que ele tinha de positivo era o anti-HBS e o anti-HAV IgG somente. E os demais exames, ele tinha uma ceruloplasmina de 44, para o normal de 22 a 58, uma alfa-1 antitripsina de 155, para o normal de 90 a 200, e uma proteína C reativa de 4,2, para o normal de 1,5. De sorologia, foi isso que a gente conseguiu fazer, em termos infecciosos. Isso é uma pena, né? Porque, assim, no hospital a gente tem muita limitação para fazer um painel muito amplo de doenças infecciosas. Infelizmente, aquele projeto do João Renato de hepatites agudas, que a gente participava, terminou justamente em julho, né? E esse paciente veio em agosto, mas se a gente tivesse essa oportunidade, a gente teria pesquisado várias coisas dessas, e a Dibora comentou, né? Então, lá a gente teria feito a sorologia para dengue, para chikungunya, hepatite E, como ela comentou, e várias outras. O painel que o João Renato estava fazendo era muito extenso, e a gente poderia ter excluído aí outras coisas, mas foi o que deu para fazer. Edu, você quer comentar alguma coisa? Ou perguntar alguma coisa para a Carol? Não, eu
estou ouvindo aqui a partir da hora dos exames, e é um laboratório punk, né? Que é difícil a gente ver uma fosfatase 3, 4 vezes aumentada com uma gama-GT normal numa colestase com um cara tão ictérico assim, né? Eu acho que eu também estou meio... com várias hipóteses, já com um monte de coisa colocada. Chama atenção essa proteína C reativa, chama atenção esse baço. Eu não sei se a Eunice não merece ter uma sorologia, pensar numa luz secundária e alguma coisa que pudesse ter um comportamento para explicaria o baço aumentado, por alguma coisa reacional, mas está difícil mesmo. Eu realmente não sabia dessa discordância fosfatase gama-GT em DILI por anabolizante. Isso chamou bem a atenção, né? Também não... É que anabolizante, ele realmente aumenta muito as bilirrubinas, né? Isso sim, ele em geral dá essa discrepância, né? Bilirrubinas ficam bem aumentado e leva bastante tempo, inclusive, para regredir, né? São quadros demorados, em geral, em torno de 6 meses e tal, né? Até esse foi bom, digamos assim, né? Ele regrediu em menos tempo. Mas, sem dúvida, ele não fecha tudo, né? E além do mais, esse paciente, ele tem, assim, muitas alterações de hábitos de vida, né, que realmente também podem contribuir, talvez, para outras situações que a gente não tem bem claro, né? E acho que, inclusive, o que mais me preocupa é, assim, ele melhorou relativamente rápido, digamos, para um quadro tão importante quanto ele teve, em torno de 3 meses, até em outubro ele já estava bem, mas, por outro lado, a gente não sabe como ele vai evoluir na vida dele com todos esses hábitos de vida que ele tem, esse estilo de vida que ele tem, né? E isso, sim, me preocupa bastante, né? E ele é bastante jovem, aí também, lógico, se a gente tivesse acesso no nosso SUS, né, a colestase, a painel de colestase familiar, coisas desse tipo, talvez a gente até, né, pensasse em fazer numa pessoa jovem, mas, enfim, ele era saudável até então, isso que eu entendi, né, Carolina? Me parece que ele não tinha história passada de alterações hepáticas ou de alterações laboratoriais, enfim. Nada, doutora. Nunca referiu nenhuma alteração prévia. Uhum. E febre ele nunca teve? Também não. Não tinha história de febre. E, Débora, você comentou que você participava do ambulatório de atendimento pós-Covid. Essas alterações, se o paciente tivesse evoluído com colestase por conta dessas múltiplas Covids que ele teve e tal, a gente esperaria alteração anatômica dessa colangio-ressonância. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, os quadros de ductopenia são muito importantes, de síndrome ductopênica, né? Também a gente viu muitas situações e também alterações na colangio-ressonância, né? Certamente estenoses e o diagnóstico diferencial, né? A CEP secundária, que é o que a gente mais viu, assim, em termos de COVID, né? Comprometendo o ducto biliar. Mas a gente sabe que a COVID, ela acometeu muito mais colangiócitos do que hepatócitos, né? Então, a gente teve muito mais, digamos, situações de colestase do que propriamente de hepatocelular, né, de alterações de transaminase. A gente teve muitos quadros com bilirrubinas elevadas e que depois regrediram espontaneamente na grande maioria das vezes. Mas teve alguns que ficaram, né, poucos, mas teve quadros mais graves que fizeram CEP secundária, né. Doutora Débora, esses casos do pós-Covid, com essa expressão de doença biliar,
e com a alteração da árvore biliar nas imagens, eles foram essencialmente daquelas formas graves de Covid, ou vocês também documentaram daqueles pacientes que tiveram Covid ambulatorial? Não, a gente, sim, respondendo a pergunta, nós tivemos os dois, nós tivemos pessoas que tiveram Covid longa internados, e tivemos aqueles ambulatoriais, só que é interessante, mas isso foi na época da P1, quer dizer assim, que a gente considerou aquele Covid mais agressivo, né, que a gente enfrentou no ano de 2021. Eu acho que esse foi, digamos, o quadro mais grave que a gente viu. Depois disso, em 2022, quase que a gente fechou o ambulatório, digamos assim, entre aspas, né? Lógico, o ambulatório funciona até hoje, mas eu estou dizendo fechou no sentido de não se ver mais esse tipo de quadro. Então, eu acho que tinha muito a ver com a cepa também, né? Com o tipo de Covid que nós tivemos. E eu vi, assim, esses casos mais agressivos relacionados à P1, a cepa mais agressiva, aquela de Manaus, né, que o pessoal chamava. Perfeito. Então, vamos prosseguir, Carol? Só mais uma perguntinha. Por que essa vesícula não abre 3 vezes já? Ela é contraída, né? Até na colangio. Eu não sei. Parede espessada, tudo bem, a gente vê nos quadros agudos, né? E tem uma descrição ali de parede espessada. Agora, por que ela é contraída todo o tempo, todos os exames, eu não sei. Tem que ver o tempo de jejum, não sei, aí é difícil a gente avaliar isso. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Então, só para contextualizar, gente, nessa consulta foi no dia 23 de agosto. Nessa primeira consulta, a gente prescreveu sertralina, colestiramina caseira, porque a queixa principal dele era o prurido nesse momento, além de que ele está até internado há mais de 20 dias nesse hospital, e então a gente orientou a alta hospitalar com retorno precoce conosco, né? Essa colestiramina caseira, só para quem não sabe, aqui em São Paulo é muito difícil da gente conseguir colestiramina, às vezes os pacientes não conseguem comprar, porque é caro, ou é difícil de achar, então a gente tem essa colestiramina tupiniquim, que a doutora Lúcia chama, que é o farelo de aveia ou farelo de trigo com o hidróxido de alumínio. Ele serve como um quelante de sais biliares, tá? Então, a gente orientou essa alta hospitalar com retorno precoce para o paciente. Ele voltou uma semana após, no dia 31 de agosto, com esses exames, e aí depois teve um outro retorno no dia 6 de setembro, também com estes exames. Como vocês podem ver, a evolução dele, né, não foi das melhores, ele ainda permaneceu com alteração de transaminases, canaliculares, bilirrubina ainda aumentada. O que vocês fariam aqui nessa ocasião? A pergunta é o 31 de agosto, no 31 de agosto que faria. Isso, eu acho que esse foi um momento mais crítico, assim, né? Porque a bilirrubina dele chegou a 34, ele tinha muito prurido, né, Carol? Tinha muito prurido, as transaminases não estavam melhorando, e a albumina dele, que era 4, já estava em 3 e 4. Alguma coisa diferente? Deixa eu perguntar para a Ana Cláudia, que está aí. Ana Cláudia, você faria alguma coisa diferente nesse momento? O que você pensa? Oi, gente, boa noite. Nossa, um caso muito interessante, e que bom ter a Dvora aí com a gente. Boa noite, Dvora. Tchau. Boa noite. Câmera. Peraí. É um prazer aí ter você com a gente. Prazer é meu, obrigada. Aí. Olha, que desafio, viu? Com todos os marcadores que a gente tem possíveis, né, Lúcia? Porque realmente acho que faltaram vários marcadores, a gente entende a dificuldade, mas que nessa situação, hoje, olha, dia 31/8, eu vendo esse paciente, ele continua com prurido, ele continua aumentando as enzimas, eu biopsiaria ele. Eu não tô satisfeita, ele tem mais de mês de evolução, né, um tempo aí mais prolongado de evolução, e eu não sei ainda o que ele tem.
Ou seja, eu acho que a biópsia poderia me ajudar no diagnóstico diferencial, entender o que está acontecendo, ver os ductos biliares grandes e pequenos, aí no caso, né, principalmente os pequenos, que a ressonância pode não ter pego, né, não está conseguindo identificar, mas eu acho que dia 31 aqui, com esses exames, eu biopsiaria ele. Então, eu passo para a Débora 2 perguntas, assim, se você... Ai, não, eu estava esperando a biópsia. Se você biopsiaria e se você daria corticoide. São as duas Exatamente, é o que eu estava esperando. Então, na verdade, assim, eu acho que quando a gente vê esses pacientes, dá muita angústia na gente, né? Esses pacientes com colestase crônica, crônica ainda não, ele está numa fase aguda aqui, né? Eu falei uma coisa errada agora. Mas, assim, para nós que estamos acostumados a ver DILI com colestase, a gente segue os guidelines. Quais são os guidelines? Né? É aqueles assim, a colestase tem que cair, a fosfatase alcalina e a bilirrubina tem que cair 50% em 180 dias para se pensar em biópsia. Né? Então, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita expectativa. Lógico que por ansiedade, nossa, a gente biopsia muitas vezes bem antes, né? Nesse caso, vai depender muito de ver o paciente, de estar com ele, de ver a angústia dele, o prurido que não está passando, né, a albumina que está caindo, a gente se preocupa em ele fazer uma insuficiência hepática ou entrar numa situação mais grave, e aí faz a biópsia. Mas o nosso patologista, que em geral é o doutor Tadeu Sersky, aqui no hospital, ele sempre diz assim, o que tu quer ver com DILI? DILI tu não vai ver nada. Tu tem que te acalmar, tu é muito ansiosa, né? Então, assim, eu já aprendi no meu decorrer dos anos aí com o Tadeu a ficar mais calma. Então, assim, na grande maioria das vezes, uma semana, 15 dias, um mês de evolução, eu não biopsio. Em termos de bilirrubinas elevadas, eu não biopsio, porque a grande maioria das vezes ela vai regredir, ela vai baixar, e ela vai ficar bem. E o que é mais grave? A maioria das vezes a biópsia não me ajuda. Esse é o grande problema, digamos assim. A histologia, nesses casos, ela contribui, lógico, às vezes eu não estou me referindo àqueles casos que eu tenho uma semelhança da hepatite autoimune, não é isso. Nesses é outros 500, digamos assim. Se eu tenho um quadro com hepatite autoimune símile, bom, esse sem dúvida eu vou biopsiar antes. Mas nessa situação, desse rapaz, nesse momento, eu esperaria mais um tempo, eu não biopsiaria agora. Eu esperaria porque, com certeza, ele tem, assim, 80% de chance de evoluir bem, apesar de todas as outras comorbidades, ou coetiologias, digamos assim, que ele possa ter, eu esperaria mais um pouco. Eu acho que a biópsia não vai me clarear muita coisa, não vai me dizer muita coisa. Débora, diga. Agora, o que eu questiono, assim, eu não estou certa ainda de que é DILI, sabe? Eu não estou convencida. Eu acho que ele tem outros fatores também, inclusive infecciosa. E também o corticoide. Eu teria muita preocupação de entrar com corticoide nesse painel de sorologia restrito que a gente tem. Bom, né? Eu teria muita preocupação. A segunda pergunta eu não respondi ainda. Não, desculpa, eu só estou querendo justificar minha biópsia. Assim, eu entendo que ele tem esse fator de risco para DILI, que é forte, mas eu estou questionando, quer dizer, por que ele tem uma hepatosplenomegalia? Por que ele tem um PCR alterado? Por que ele tem uma história epidemiológica que confunde também? Então, eu não estou convencida ainda de que seja DILI, sabe? Então, eu penso na biópsia para diagnóstico diferencial, não para ver evolução da DILI, porque eu acho que é isso, ele ainda está no quadro agudo, tá? Só para explicar. Desculpa se eu intrometi aí. Não, é que a gente na biópsia vai encontrar um processo inflamatório, sem dúvida. Mas aí ele também não vai nos ajudar em termos de diagnóstico diferencial. Tá? Vai encontrar colestase, sem dúvida. Tá? Mas e aí? O que nós vamos poder dizer? Entende? Eu acho que a biópsia não vai nos esclarecer muito agora. Bom, mas
né? São opiniões. São opiniões. Você biopsiaria, Edu? Biopsiaria? Concordo com a Ana, nós não sabemos o que ele tem. Nós temos pouca exploração diagnóstica, estamos com uma angústia, eu acho que talvez eu biopsiaria para afastar algumas coisas, e se não vier nada, vier só uma colestase, talvez ficar mais... Não sei se a colestase também na lesão medicamentosa, você poderia também ter algumas dicas de não ser só uma colestase, ter algum tipo de processo inflamatório, ter alguma dessas coisas que podem sugerir tóxico medicamentosa. Eu faria, com certeza, dia 6/9 mesmo, que ele tenha baixado, deu quase 50%, né? Vê que em uma semana ele baixou 50%. Ficaria. Eu lembro de um outro paciente que a gente teve, se fosse DILI, com o tempo que ele tem de 2 meses, o cara era muito bombado, não sei se vocês lembram, chegou a 40 de vida. Ele, em 2 meses, ele secou. Ele continuava um canário, coçando, mas eu acho que todos os músculos dele desinchou. Não sei se lembra no ambulatório, o cara não conseguia. Estava um velhinho fraquinho, e era só emagrecimento por não estar usando o anabolizante. Mas eu gosto de uma biópsia, não sei se ela ajudaria, mas talvez descartaria algumas possibilidades. E eu acho que a gente deveria ter feito uma sorologia para luz, pelo comportamento de risco que esse rapaz tem, e pelo padrão, não sei. Antes de biopsiar, eu faria uma sorologia para, pelo menos uma sorologia para luz. E o corticoide, Divone? Então, eu não entraria com corticoide agora. Eu entraria com urso deoxicólico, sim, para ajudar no prurido. Vocês fizeram isso, na verdade, entraram com colestiramina caseira, que eu não conhecia essa fórmula, parabéns, né? E usaram sertralina também, enfim. Tentaram, lógico, diminuir, né? E urso deoxicólico é sempre bem-vindo nessas horas, ele também ajuda, né, a potencializar, não sei, vocês entraram ao mesmo tempo com corticoide e urso deoxicólico. Foi isso? Foi isso, doutora, nessa consulta de setembro. Sim, eu entraria só com urso deoxicólico aqui em agosto. Eu esperaria um pouco o corticoide, eu ainda tenho essa coisa infecciosa na minha cabeça também com ele, assim, mas, enfim, esperaria um pouco mais para usar o corticoide. E aí, o que aconteceu com essa nossa conduta de ursacol e corticoide? Então, pessoal, ele voltou no dia 13 de outubro, com esse perfil de enzimas, essa bilirrubina, ele tinha melhorado clinicamente, o prurido tinha sumido, então a gente suspendeu a prednisona, suspendemos também o ursacol e também a sertralina, nessa ocasião. A albumina subiu, né? A bile baixou bem, quase normalizou, teve uma boa resposta, né? Isso. Sim, a minha pergunta é assim, para vocês, por que vocês suspenderam todas as medicações ao mesmo tempo? Isso eu achei, por que vocês não suspenderam lentamente, digamos assim, como é que vocês costumam fazer? Assim, aqui a gente suspende gradativamente, né? Foi tudo de repente assim, Carol? Pelo que estava descrito, sim, doutora. Essa consulta aí dele é a última que nós temos ou tem mais? Eu acho que foi a última, sim. E, inclusive, eu entrei em contato com ele, porque eu queria que ele me mandasse algumas fotos dessa época, e ele me falou que ele faltou na última consulta. E você acredita que ele perguntou para mim se ele poderia tomar de novo? Sem brincadeira. Falou do whey, falou que estava tomando whey, a creatina, e perguntou, será que vou ter de novo se eu tomar novamente? Eu falei, não acredito, gente. Então, é exatamente isso que me preocupa muito nesses pacientes, né? Porque ele tem um estilo de vida que não vai mudar, assim,
né, tão facilmente. Então, ele vai continuar usando todas as coisas que ele usa, né, e ele vai continuar tendo o mesmo comportamento de risco que ele tem, né? Então, como que a gente vai recuperar esse paciente? Nós tivemos um caso muito parecido que depois apareceu com colangiocarcinoma, quando completou 42 anos de idade. É mesmo. Então, assim, é isso que, né, que nos chateia muito, porque realmente, assim, a gente não consegue atingir, né, o cerne da questão, digamos assim, que é realmente fazer com que essas pessoas que utilizam, né, eu vejo muito o material que o pessoal faz, que eu acho maravilhoso, do Bomba Tô Fora, né, que é o Cleiton e o pessoal de vocês também, eu acho muito que trabalham aí com os anabolizantes, e que fazem, assim, todo um trabalho, né, para que essas pessoas não voltem a utilizar, mas realmente, assim, é muito difícil, a gente tem uma adesão muito baixa disso, né, assim, de não utilização. E essa complicação do colangiocarcinoma é frequente, Débora? Não, não é. Não, graças a Deus, não. Na verdade, assim, se a gente vai ver o histórico de DILI, a gente observa, assim, que por anabolizantes, por exemplo, é quase 0% na literatura a indicação de transplante de insuficiência hepática grave, né? Até tem 23 casos relatados, mas, assim, é muito pequena a incidência, é muito mais alta a incidência de indicação por transplantes de drogas não fisiculturistas, digamos, de suplementos, né? 16% são indicados a transplante, e de medicamentos, em torno de 3% são indicados a transplante. E por anabolizantes, a gente tem uma incidência mínima, 0,02%, é muito, muito pequena. Então, assim, é muito raro, Maria Lúcia, a gente ver colangiocarcinoma. Para mim, foi o primeiro, não tinha visto outro. Mas, assim, me chamou muito a atenção, porque era um rapaz, assim, que a gente acreditava que talvez fosse aderir à nossa solicitação, mas não deu certo. Ele voltou a usar e realmente, muito rapidamente, ele desenvolveu um colangiocarcinoma. E suplemento, o que você falaria para a gente, que são as maiores preocupações em relação ao uso de suplemento? Que acho que acaba sendo bem mais eficiente, né, do que anabolizante, suplemento, assim, é uma panaceia, né? Hoje, eu acho que, assim, a grande maioria dos jovens, né, que faz atividade física, que frequenta academia ou não, utiliza whey protein, utiliza creatina, né, os suplementos, eles fazem parte da nossa rotina, né, hoje, assim, a nossa história médica, sem dúvida, passa pelos suplementos, né, ela é fundamental nisso. E o grande problema que eu vejo no nosso país é a qualidade desses suplementos, né? Eu acho que, assim, a indicação dos suplementos, ela é muito razoável, ela pode ter benefícios, sem dúvida, se for bem indicada e se tiver boa qualidade, né? O grande problema é que nós não temos uma vigilância farmacológica adequada no país. A nossa vigilância é muito deficiente nisso. Se a gente vai atrás dos critérios da Anvisa, a gente vê que eles realmente não são qualificados, né, para isso, e realmente, então, se torna muito difícil a gente ter muitos whey, né, protein, que o pessoal agora adora, porque são todos, né, com sabores, morango e etc, etc, muito deles tem xarope de milho, tem um monte de coisa, quer dizer, assim, tem contaminações, tem metais pesados, tem até microbactérias, enfim, tem tanta coisa dentro desses suplementos que não são bem adequados, que eu realmente sempre fico preocupada. Eu acho que a Ana Cláudia também conhece muito suplementos aqui, né, Ana? Tu poderia também argumentar e conversar um pouquinho conosco sobre isso, mas a minha grande preocupação com suplementos é a qualidade dos nossos suplementos.
Quer falar, Ana? Super concordo com a Dvora, o problema realmente é a qualidade. Grande parte desses suplementos, eles são contaminados, exatamente como foi dito. Tem até um estudo muito interessante nos Estados Unidos, mostrando que 80% desses suplementos tinham algum componente na formulação que não era descrita, né? Não necessariamente hepatotóxico, era uma avaliação de suplementos em geral. Então, assim, 80% tinha alguma coisa que não estava descrito nos ingredientes, né? Então, a gente não sabe o que tem ali dentro. E, realmente, Edvora, eu acho que esses suplementos, eles têm suas indicações, sem dúvida alguma, e concordo que, quando bem indicado, eu sempre falo com o paciente para ter muito cuidado com a procedência, ler a descrição. Quanto mais componentes naquela descrição dos ingredientes, pior é a qualidade. Porque o que eu preciso do whey protein? Eu preciso da proteína. Eu preciso da proteína hidrolisada, concentrada, e assim por diante, mas assim, eu preciso da proteína. Começa a ter muito acidulante, muito neutralizante, muita coisa já foge do objetivo. Mas, sem dúvida alguma, quando chega esses pacientes, a primeira coisa que eu faço é tirar. Eu não sei como é que é, né? Tire e vamos ver o que acontece. Mas, sem dúvida, viu, Dvora? Eu acho que quando bem indicado, tem a sua indicação precisa, eu acho que ganha o paciente, inclusive, sarcopênico se beneficia, nossos pacientes com obesidade sarcopênica fazem exercício, que estão fazendo atividade física, eu acho que tem o seu papel, pacientes idosos sarcopênicos, eventualmente o whey protein, HMB, que é hidroximetilbutirato, e tem situações muito específicas, mas o nosso problema é a qualidade, Dvora, eu concordo plenamente. Exatamente. E também a falta, né, de farmacovigilância. Eu acho que a notificação seria uma coisa muito importante, né, que é uma coisa que não existe, né, no nosso país, é uma luta, né, a gente tenta desenvolver várias pesquisas com DILI aqui no hospital e no nosso meio, e a gente vê o quanto é difícil também, porque não existe essa notificação, então a gente também não consegue ajudar, né? E então tudo é muito subnotificado, e a Anvisa também não tem nenhum controle adequado sobre esses suplementos. Então, realmente, assim, é um mar que nós teríamos que nos reunir todos, né, Maria Lúcia? Eu acho que todas as sociedades de endocrinologia, de hepatologia, de nutrição, de farmacologia, nós tínhamos que andar juntos, né? Assim como a gente anda junto hoje no carcinoma hepatocelular, a gente tinha que andar junto na DILI também, porque a gente fica muito sozinha, né? Num mundo, assim, muito agressivo, cheio de alterações importantes, de contaminações importantes, né? E às vezes o paciente esse não é o caso, ele não tem nada para síndrome metabólica, enfim, mas muitos pacientes têm dislipidemia no nosso meio, e a interação é violenta, né? A gente faz uma DILI muito mais agressiva, com potencial de insuficiência hepática maior, né? E acaba não se conseguindo parar com que essas pessoas consumam essas coisas e realmente entendam o valor, né, de ter um produto de boa qualidade. E a gente sabe o quanto essa parte educacional aí da nossa população está a desejar, né, que a gente teria que fazer muito em função disso. E, Dvora, que você que estuda muito DILI, quais são os top 5 drogas que você vê, as 5 mais frequentes, se você vê DILI associado? Você até mencionou no início a amoxicilina com clavulanato, né? Não sei se está entre os seus top 5, mas... sem dúvida, sem dúvida. As 5 mais populares, né, eu acho que assim, começa pelo clavulanato, amoxicilina e clavulanato, especialmente o clavulanato, né, que é o mais agressivo, digamos assim, em termos de hepatotoxicidade. Eu acho que a gente vê muitos anabolizantes também, né, mas não seria a segunda.
Não, acho que não. Não, acho que assim, a gente tem uma listinha aqui, eu estou pedindo, tem uma aluna de doutorado minha aqui na sala, eu estou pedindo que ela acabou de fazer um levantamento aqui, pode me dizer, as 5 mais frequentes, Raquel. Cefepime. Mas são antibióticos, a grande maioria são antibióticos, tá? A gente está sempre beirando os antibióticos, especialmente, assim, até a meropenem aqui no hospital, a gente vê hepatotoxicidade importante, né? E são coisas que não são muito mencionadas, mas aí tem questões de multiresistência também, enfim, a gente tá nessa luta aí de diminuir a DILI dos antibióticos, e aqui a gente vê também muito por neuromoduladores, né? No hospital tem se usado muito neuromoduladores, carbamazepina especialmente, mas que aí são gabapentina, nossa, gabapentina é Orconkur, né? E também porque a utilização é muito grande, né? Em dor crônica, a gente vê muito, no hospital a prescrição é muito grande de gabapentina, pregabalina, essas coisas, então acho que esses são os mais importantes. Mas assim, Maria Lúcia, nós que pesquisamos DILI, o que nós queremos muito, cada vez a gente está estudando, novos biomarcadores, porque assim, para diagnóstico, porque nós estamos aqui num mar, né, de hipóteses diagnósticas desse paciente, e a gente não consegue fechar, né, Ana Cláudia, a gente quer fazer biópsia, quer fazer um monte de coisa para ver se a gente fecha. Mas, assim, mesmo se a gente talvez tivesse pesquisado todas as potencialidades de doenças infecciosas dele, talvez a gente não fechasse também, né? A gente não consegue saber o padrão genético dele, porque algumas pessoas têm um padrão genético que desenvolvem mais colestase por amoxicilina e clavulin, outros desenvolvem mais colestase pelos anabolizantes também, dependendo do perfil genético, né, os polimorfismos, etc., ou HLA, enfim. A gente tem várias coisas que a gente não tem acesso, digamos assim. E um dos nossos maiores investimentos que a gente faz no nosso grupo de pesquisa hoje é o estudo dos biomarcadores. A gente está tentando cada vez mais estudar biomarcadores mais específicos para a DILI, né, para que a gente possa, não agora, mas no futuro próximo, poder utilizar eles para poder nos dar diagnóstico sem ter que fazer biópsia, né? Não que eu seja contra a biópsia, pelo contrário, professor Eduardo, eu gosto muito de biópsia também, aqui a gente faz muita biópsia, né? E eu acho que a histologia nos ajuda muito em fígado, eu sou, sem dúvida, fã-clube de biópsia. Mas, enfim, a gente tem estudado os estimuladores de macrófago, né, a K18 e MCS-FR, que está aqui a Raquel me soprando, sim, que ela faz o doutorado nessa linha. Enfim, a gente está acreditando que a gente tenha que estudar mais diagnóstico de DILI, que realmente, assim, os métodos diagnósticos são muito pobres, né? RUCAN é uma coisa que foi feita lá em 1992, ele é específico para uma única droga, a gente fez até o RUCAN desse caso aqui, esse caso teve o RUCAN, deu 3, né, como possível, em relação à oxandrolona e amoxiclavulanato, deu como índice 3, né? A gente fez o índice R também, favorável à colestase, mas isso é o óbvio, isso sim, não precisa se fazer esses cálculos, eles não nos dizem muitas coisas, os scores que tem hoje em dia, né? E a gente também tem muita mistura nessas drogas, também tem muita contaminação, então muitas vezes a gente não consegue fazer esses cálculos dos scores e chegar a alguma conclusão mais consequente, digamos assim. Então, eles são ineficazes na grande maioria das vezes. E então a gente realmente, mesmo a biópsia, né, Ana Cláudia, para a DILI, a biópsia não nos ajuda tanto quanto nós gostaríamos, né? Eu gostaria que ela ajudasse muito mais do que ela nos ajuda.
né? Ela realmente não é tão fidedigna, né? Ela ajuda muito nas doenças autoimunes, isso sim, a gente consegue, né? Aí, quando vê a roseta, quando vê, né, mais plasmócito, enfim, bom, aí tá legal, ela realmente nos dá o quadro de doença autoimune. O diagnóstico diferencial de DILI autoimune e a doença autoimune, enfim. Mas a grande maioria dos nossos diagnósticos são deficientes em relação à DILI. A gente vai muito mais ainda por história e exame físico. Tá? Essa é a nossa grande verdade. Muitas vezes é difícil mesmo, né? Assim, mesmo quando a gente biopsia, como você falou, né? Vem uns achados assim que pode ser qualquer coisa, né? Sim. Às vezes vem uma coisinha mais sugestiva, tem bastante eosinófilo, tem o citoplasma induzido, tem algumas coisas que sugerem, mas eu acho muito legal vocês estarem estudando biomarcadores, porque é uma coisa que realmente é necessária, né? A famosa necessidade não atendida, né? E uma das coisas, Maria Lúcia, que também a gente vê aqui com muita dificuldade, a gente está com 2 alunas que estão fazendo as suas dissertações e teses com imunoterápicos. E a gente vê DILI imunoterapia hoje, que é uma coisa extremamente importante de ser vista, de ser analisada, a gente vê o quanto é difícil, porque se tu não tem biomarcadores específicos, fica muito complicado, porque é um paciente grave, é um paciente que está usando quimioterapia, é um paciente que já tem uma lesão neoplásica importante, né? Então já está comprometido por vários fatores, né? E aí, como é que a gente vai afirmar que aquilo é DILI? Né? Então, assim, a gente tenta essa aproximação e agora, assim, nós estamos muito felizes porque a gente encontrou 30 casos, então nós já estamos achando o máximo a nossa casuística, e aí chega o pessoal e diz, mas como é que tu vai provar que isso é DILI? E todo mundo quer. Então, assim, é muito, muito complexa essa área, né? Realmente a gente não tem marcadores específicos para estudar a DILI, por isso que a gente está investindo, né, nessas pesquisas, assim, para ver se a gente, num futuro próximo, a gente consegue esclarecer e trazer um pouco mais de certeza para esses diagnósticos. Muito bom. Carol, você tem mais alguma coisa? Não, doutora, eu tenho só uma dúvida. Doutora, agora, você falou sobre o seu caso, né, que você viu, o angiocarcinoma, que é raro, mas e a incidência de adenoma, de CHC? É comum? Crescente, cada vez mais. Isso é uma coisa muito importante, assim, né? Não falei todas as potencialidades que os anabolizantes trazem, né? Mas realmente, assim, peliose hepática, que é uma coisa rara, digamos, da gente ver, né? A gente começa a ver mais. A gente vê também os adenomas, sem dúvida, né? E o adenoma no homem, predominantemente no homem, e a gente sabe da agressividade disso, né? Da importância de se poder. Assim, o que mais nos apavora é que, mesmo feito o diagnóstico, às vezes, de adenomiomatose ou adenomatose importante, da pessoa ter múltiplos adenomas, é a pessoa não querer seguir as nossas orientações, é parar de usar os anabolizantes, né? A gente não consegue, é isso que mais me preocupa, a gente dizendo assim, olha, porque a grande maioria das pessoas que usam anabolizantes usam por motivação estética ou por motivação de perfil, de forma, de performance, né? E isso tudo, nós que lutamos, né, a favor da vida, nos parece assim tão pequeno, né? Como que uma pessoa pode jogar a sua vida fora, digamos assim, né? Porque vai ter que se submeter a um transplante ou vai ter que morrer por carcinoma hepatocelular invasivo, enfim, né? Ou por um colangiocarcinoma e não querer parar de usar uma medicação, nem é medicação, né? Nem é um suplemento também, enfim, né?
é algo estritamente relacionado ao performance, né? À sua estética. Então, é muito, muito difícil a gente entender, né, esse comportamento, né? E a gente vê no paciente de vocês hoje que não é só esse lado dele, né? Ele realmente vai precisar de uma boa psicoterapia associada, ele vai precisar, né, de muita equipe ao redor dele para poder realmente ele ficar bem, né? Ele realmente manter as transaminases aqui em 47, 74, como vocês alcançaram em outubro, né? Vocês realmente vão ter que fazer um apoio interdisciplinar para que ele realmente não evolua para o pior, né? Porque ele tem um comportamento de risco, né? Ele tem hábitos, um estilo de vida complicado, né? Tudo que ele passou, o que mais abalou ele foi a perda de 20 quilos. Não foi a internação prolongada, o risco que ele passou, ele só foca mesmo nessa questão estética. Então, é um paciente que, sem dúvida, a gente precisa ficar acompanhando aí. E sintomático que já faltou na última consulta, né? Já está perguntando se pode voltar a usar, enfim. É uma situação bem complicada mesmo. Sim. Eu tive a semana passada um paciente, porque nós tivemos aqui uma epidemia de hepatite A, parece que foi o Brasil inteiro, né? Não fomos só nós. E aí eu tive um paciente que estava com 3.800 transaminases por hepatite A, evoluiu bem, etc. Ele mal e mal terminou a internação, né? Foi para casa, teve alta. A primeira pergunta que ele me fez foi essa: quando é que eu vou poder voltar para usar os meus suplementos? Assim, ele estava ainda com 1.800 transaminados, né? Já querendo voltar para os suplementos e para a academia, enfim. Né? Então, nossa, né? Isso que nos apavora, assim, né? O que mesmo que a gente está fazendo, né? Assim, qual é o nosso papel, né? Só baixar as transaminases e as bilirrubinas não adianta, né? Nós vamos ter que manter esse paciente bem, e isso é o trabalho difícil. Bem. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ana Cláudia? Com essa resposta, né, satisfatória que ele teve, baixou muito rápido, né, inclusive as bilirrubinas, mais ou menos um mês, né? Mais ou menos um mês. Não, mais, né, Carol? Já tinha começado com a prednisona e o Ursacol aqui, 31, é isso? Foi quando subiu? Agora não me lembro. Pelo que eu entendi, começou no 6 de setembro, doutora, não foi no dia 31, foi no dia 6. Em setembro, tá. Então, ele ficou aqui, setembro, outubro, novembro, um mês e pouquinho com o medicamento, mas ainda assim, né, para a DILI, uma resposta bastante satisfatória, mas teve o uso da prednisona e Ursacol. Com essa resposta, e os colegas também queriam ouvir, a gente pode fechar como DILI, a gente fica satisfeito, o que vocês acham? Que o residente vai perguntar. E aí, professora, o que é isso? O que nós vamos responder para eles? Eu acho que, assim, da minha opinião, eu acho que continua sendo fortemente a primeira hipótese DILI, né? Porque ele suspendeu, pelo menos temporariamente, aí, o uso das coisas todas que ele estava usando, recebeu aí medicações que provavelmente ajudaram ele a melhorar, né? Na verdade, eu não sei, Débora, por que suspendemos assim, de repente, tudo, também não é muito habitual, principalmente corticóide a gente vai diminuindo mais lentamente, enfim. Mas eu acho que essas medicações devem ter ajudado, e é difícil a gente dizer que isso foi um quadro agora infeccioso, né? Ou crônico de outra etiologia, porque ele melhorou muito, embaixo de corticoide ele não exacerbou nada aí de infeccioso, então eu acho que continua sendo a hipótese mais provável. Se a gente quisesse ter um diagnóstico de certeza, enquanto a gente não tem biomarcadores, reexpor e ver se acontece, né?
que é uma coisa que a gente não vai fazer, mas ele talvez até faça. Exato, provavelmente ele vai fazer, né? E aí ele vai dar a certeza para nós que era isso, né? Exatamente. Eu concordo, Maria Lúcia, eu acho que, assim, sem dúvida, o diagnóstico principal fica de DILI, né? Fica por anabolizante, sim, né? Pela resposta que ele teve e pelo fato dele não ter tido febre, E agora eu estou muito curiosa, Carolina, eu queria saber da esplenomegalia. Como é que está isso? Vocês fizeram uma nova ecografia dele em outubro, setembro? Estou louca para saber o que aconteceu aí. Ainda não, doutora. Vamos esperar ele retornar para a gente solicitar. Tá, não, porque eu fiquei curiosa aí para saber da esplenomegalia dele, fui atrás dessa fisiopatologia aí. Então, evidente, agora a gente teria até, é isso que tu disseste, Maria Lúcia, certamente ele vai fazer o re-challenge, né? Ele vai trazer para vocês a resposta, né, do diagnóstico, com certeza. Ele vai voltar e vai voltar utilizando alguma coisa. É porque daí que é importante o acompanhamento, né? Conseguir ter alguma fidelização do paciente, mesmo que ele volte a usar essas coisas, que ele volte para o segmento exatamente para poder ver isso. Porque, assim, dificilmente eles vão parar, vai voltar mesmo, eles vão usar, esses pacientes que usam isso constantemente, pode parar um tempinho porque aconteceu alguma coisa e acaba voltando, porque para eles a estética e o uso é mais importante que qualquer coisa. Exato. Então, eles não largam, não tem jeito, não larga, não para. E vai voltar a alterar tudo, daí acho que vai conseguir comprovar isso, né? É isso aí. Bom, gente, eu acho que está na hora de todos irmos jantar, de agradecer muitíssimo. Nossa, muito bom. Agora foi uma excelente discussão. Queremos receber você mais vezes aqui. Como disse o Edu, eu acho que você fechou com chave de ouro aí as nossas reuniões de terça-feira, né? Obrigada mesmo. Eu sei que essa época é difícil, é complicada, mas a gente só tem a agradecer. Não, eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu não sei se eu atingi os objetivos, mas eu fiquei muito feliz. Eu, em função das festas, nem tive tempo de trazer nada. Eu até fiquei pensando em trazer alguma coisa, mas foi bem tumultuada essa semana, então acabei desistindo. Mas eu espero ter ajudado em algum momento e agradeço mesmo. Foi um prazer estar aqui, eu fico feliz de poder se eu contribuir em alguma coisa. Obrigada. Edu, você quer encerrar? Não, queria agradecer muito. Achar que nós aprendemos muito. Cada vez que a gente discute esses casos que são meio difíceis, a gente aprende muito ouvindo as opiniões, né? Porque cada um vê de um jeito, cada um valoriza uma outra dica. Eu queria agradecer muito a doutora Dívora, que ajudou muito, e a Carol com o seu capricho nas apresentações, que já virou uma constância, né? Boa noite, pessoal. Boas festas. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Até amanhã. Boa Beijo, noite. Carol. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Ana. Até amanhã, Ana Cláudia. Até amanhã.